Até terminar Uma Seul Desconhecida, eu não imaginava o quanto esse drama era necessário. Que drama maravilhoso! Eu tô aqui ainda de cara lavada, porque eu queria vir falar com vocês assim que eu terminasse o drama. Gente, que drama maravilhoso! Meu coração tá até agora assim de um jeito que eu nem consigo pensar que já acabou. Tem muita gente que pode pensar que esse drama tem só drama, só melancolia, mas não. Dentro da melancolia tem a felicidade, tem a necessidade de chegar em algo, tem aquela sensação de buscar algo melhor para si e principalmente a satisfação de conseguir chegar lá onde se deseja. Esse drama, ele vai trazer um prato cheio de tristeza, eu concordo, mas também ele vai trazer um prato de muitas conquistas, de felicidade, de uma família que em meio às situações difíceis conseguiu se unir. É como se fosse casos de famílias, mas casos de famílias que se uniram, e essa união fez com que eles conseguissem finalmente chegar aonde queriam, e foi isso que eu mais amei nesse drama. Então vamos conversar um pouquinho sobre Uma Seul Desconhecida. Já senta aí, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativar o seu sininho, porque esse drama merece ser aplaudido de pé. Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Keldma e só tenho uma coisa a dizer: não perca mais tempo e corra para assistir Uma Seul Desconhecida. Hoje saiu o último episódio desse drama e eu vou dizer uma coisa: que drama maravilhoso de assistir. Eu não imaginava que o desenvolvimento dele fosse ser tão interessante com o passar dos episódios. Eu imaginei que fosse ficar naquela situação ali de gato e rato entre as duas irmãs e que ia parar por isso mesmo, sabe? Mas na verdade elas aprenderam com as dificuldades e viram que o fato delas trocarem de lugar quando uma precisava da outra era realmente aquilo que fazia elas serem diferentes. O que importava não era o fato de cada uma ter uma personalidade ou elas serem gêmeas idênticas, mas serem completamente diferentes. A questão é que uma completava a outra dentro da sua plenitude. Uma tinha uma forma de desenvolver o seu intelecto e a outra tinha uma forma de desenvolver o seu físico. E isso fez com que elas duas pudessem se completar de uma forma que eu jamais imaginei que fosse dar certo, sabe? Sem contar que Park Bo-yoon, meu amor, se um dia você ver algum vídeo meu ou alguma postagem minha, saiba que eu sou sua fã de carteirinha. Que atriz maravilhosa, gente. Vamos combinar que ela fez um papel sensacional. O quanto deve ter sido difícil ela interpretar de formas diferentes. Gente, vendo os papéis que ela fez, parecem mesmo que são pessoas completamente diferentes. Ela interpretou duas pessoas que são extremamente diferentes, embora sejam idênticas fisicamente. E ficou tão perfeito ela fazendo esse papel. Sinceramente, eu sou muito apaixonada pelo trabalho dela. E nesse dorama ela mostrou que veio pra arrasar. Vou te dar um pequeno resumo do que foi esse drama. Ele começou a história contando sobre meninas gêmeas idênticas que em momentos de necessidade trocavam de lugar. Dentro da família dela, só duas pessoas conseguiam reconhecer a diferença entre as duas, que era o seu pai e a sua avó. Então, quando elas trocavam, a mãe nunca conseguia identificar quem era quem. Até que, em um determinado dia, a mãe percebeu, depois que o pai veio a falecer, e para conseguir identificar as duas, ela decidiu que uma das duas iria mudar o corte de cabelo. E foi assim que ela conseguiu identificar quem era Midi e Mirei. Midi e Mirei, a partir daquele dia, começaram a se afastar por inúmeras coisas. Não só porque elas ficaram adolescentes, mas também porque elas começaram a ver o mundo de forma diferente, de âmbitos diferentes. E elas também queriam ter conquistas diferentes. Então isso meio que afastou elas. E uma foi morar em Seul, outra ficou na sua cidade natal. Hosu, que era o vizinho de frente, teve o seu primeiro amor ali por Midi, e Midi também o seu primeiro amor por ele, mas percalços da vida fez com que eles se afastassem e só no futuro eles se reencontraram quando Mirei precisou da ajuda de Midi e elas decidiram trocar de lugar. Isso fez com que o drama tivesse um sentido muito gostoso, porque a partir daí a vida delas começou a fazer sentido de verdade. E aquele ponto principal que a gente via desde o início, que era o relacionamento das gêmeas, finalmente começou a ter aquele ponto pulsante onde chamou mais a atenção da gente de forma geral. Elas começaram a, mesmo em meio a farpas, em meio a palavras curtas, se completarem, uma ajudar a outra dentro das suas situações,
Tudo isso sem a mãe delas saberem, apenas a avó, acamada e hospitalizada, sabia sobre essa diferença, uma vez que essa avó chegou a ter um infarto e por isso ficou psicologicamente incapaz de tomar determinadas decisões, sendo que essa incapacidade dela se tornou de maneira física. Então ela tem dificuldade de falar, ela não andava mais, tudo isso deixava as situações comprometidas, sabe? Mas Midi era muito próxima da avó, porque foi ela quem conseguiu levar a avó ao hospital, aquele processo todo quando ela teve esse primeiro infarto. Já Mirê, morando em Seul, trabalhando em uma grande corporação, passou por um assédio e pensou que a vida dela iria acabar, pensou de maneiras inigualáveis de fazer algo para que os seus dias pudessem ser mais curtos ou ela conseguisse outra coisa para a vida dela. Então, Midi conseguiu interpretar o que estava acontecendo e elas finalmente trocaram de lugar. Esse drama, ele fala muito mais do que... Esse drama, ele é tão grandioso porque ele fala muito mais do que irmãs se ajudando. Ele fala sobre pessoas que têm empatia com o outro. Eu vou tentar não chorar. Eu gostei muito desse drama porque ele foi tão interessante do início ao fim. A família deles era de uma forma, teve que se transformar de outra forma depois que o pai delas faleceu. E elas meio que tinham aquela afinidade com Rosu, porque Rosu não tinha mais pai e também não tinha mais mãe. Ele terminou tendo uma mãe biológica que quis ele como filho, ela escolheu ele e ele escolheu ela. E tudo isso fez com que eles se tornassem uma família disfuncional, mas que deu certo. Assim como a mãe de Midi e Mirê não conseguia se abrir com elas, porque ela nunca teve uma proximidade dessa forma com a mãe dela. Então ela tentava ser uma mãe melhor, mas ela não sabia como fazer isso. E à medida que o relacionamento delas foi se desenvolvendo, as coisas foram acontecendo, elas aprenderam no dia a dia como mudar aquilo, como fazer com que aquilo fosse mais propício dentro das situações que elas estavam vivendo. Assim como Rosu se afastou de sua mãe porque ele achava que era uma obrigação, que ele era um estorvo. Mas, na verdade, quem ama, cuida. Quem ama não se importa. Quem ama não quer saber se a pessoa se sente daquela forma, ela só quer estar ali, independente da situação. E esse drama, ele foi... Nossa, foi muito bom para que a gente possa avaliar muitas coisas da nossa vida. Será que a gente tá cuidando das pessoas que a gente ama tão bem como a gente deveria? Será que a gente tá se cuidando da forma que a gente deveria? Sinceramente, vocês só vão saber como esse drama foi forte, foi tocante, foi sensacional se vocês assistirem. E vocês vão ver que ele vai trazer muito mais do que dramas e casos de família. Ele vai trazer o conforto da família, a necessidade de ter um apoio, a busca por algo que você não sabe se vai dar certo ou não, mas que você tem a oportunidade de escrever um novo destino para a sua vida. A confiança de não desistir das dificuldades e continuar lutando por aquilo que você quer, por aquilo que você almeja. Se reinventar toda vez que der errado, porque não é o fim, você ainda pode conquistar novas coisas. E sim, gente, esse drama vai ficar para a história por agora como um dos melhores de 2025 para mim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o seu sininho para chegar novas notificações. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse drama. Se você ainda assistiu, ou se você está assistindo, quais são as sensações que você está tendo sobre ele. E não esquece que eu estou sempre aqui para conversar com vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.